Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro capítulo da nossa série, que se encerra semana que vem. E obrigado pelo sinal que algumas pessoas estão aproveitando. Eu, pelo menos, estou aproveitando. E nós temos falado sobre o tempo, sobre a administração do nosso tempo, a maneira louca que a vida está nos levando a viver hoje em dia, né? E é sobre isso que a gente tem aprendido. Então, se você está aqui pela primeira vez hoje, não sabe do que nós estamos falando, todas as mensagens da capela estão no site da capela. Então, você pode acessar, não é difícil de encontrar, Capela da Graça, sem o cedilha.com.br. Você encontra as mensagens e os materiais também. Nós fornecemos para essa série, para algumas séries, material para você discutir em grupo. Então, vocês que estão em GA, podem fazer o download do material ali, fazer as perguntas nas casas, nos encontros semanais. E você que também quiser, pode usar isso da forma que você preferir. Se você tem um grupo de estudo, alguma coisa assim, fica à vontade para usar. Tudo que está aí é de todo mundo, é de nós todos. Bom, o que nós temos dito aqui é que a gente tem a tendência de viver no limite das nossas forças em todas as áreas da nossa vida. E nessa série nós estamos concentrando em 3 áreas fundamentais. Uma é o tempo, a outra são as nossas finanças, que é o assunto de hoje, e a terceira são os relacionamentos, que é o assunto da semana que vem. Nós temos a tendência de empurrar essas coisas e viver no limite. E nós estamos propondo com essa série que a gente trabalhe com uma margem de segurança, um espaço para respirar, para que você não viva no limite, porque no limite nós vivemos estressados, nervosos, brigando, sem cabeça, sem foco. É assim que a gente vive quando a gente vive nos extremos, nos limites da nossa vida. Então, uma frase que a gente falou desde o primeiro dia ali, que essa série está propondo, é assim, que o espaço, que a gente cria um espaço entre o seu ritmo e o seu limite. É isso que é a proposta dessa série. Espaço para respirar é espaço entre o seu dia a dia, as coisas que você precisa fazer, e o seu limite. Você não precisa fazer tudo no limite, é você deixar uma margem para cada uma dessas coisas. E aí, na semana passada, a gente falou o Eli falou muito bem sobre o tempo, foi uma mensagem muito interessante, bastante emocional, e uma frase que talvez resuma a mensagem da semana passada é a seguinte: o nosso tempo é limitado. Por isso, nós precisamos estabelecer limites para o uso do nosso tempo. Nosso tempo é limitado, todos nós sabemos que o tempo passa cada dia mais rápido, os anos voam, as horas voam, a hora que você acorda você já está com 30, com 40, com 50, com 60, a vida passa muito rápido. Então a gente sabe que o nosso tempo é limitado, por isso nós precisamos saber estabelecer limites para o nosso tempo. E como nós vamos falar hoje sobre finanças, é muito parecido, finanças é quase isso também. Nós sabemos que as nossas finanças são limitadas, nossos ganhos são limitados, por isso nós precisamos saber estabelecer limites para o uso das nossas finanças. E antes que alguém se preocupe, que a gente vai falar de finanças dentro da igreja, não vai ter uma oferta especial no final da mensagem, você pode ficar bem tranquilo, tá? Não vamos falar sobre dízimos, sobre ofertas, não tem nada a ver com vocês fazerem alguma coisa. Na verdade, nós queremos oferecer uma nova ideia para você, uma nova proposta, um novo jeito de você pensar as suas finanças. Então, você pode ficar tranquilo. Agora, alguns minutos antes de eu subir aqui, a gente estava conversando ali, eu estava conversando com um amigo que está vivendo parte aqui, parte em São Paulo. Ele falou assim que, nossa, lá em São Paulo o pessoal odeia crente, porque é tanta pressão, aqueles programas de televisão o dia inteiro, tudo. O pessoal que ele convive lá, ninguém gosta de cristão. Por quê? Porque liga a televisão, é só pedindo dinheiro e tudo. Então você pode ficar bem tranquilo, não vai ter uma oferta especial no final, você pode relaxar, tá? Nós queremos algo para vocês e não de vocês. Bom, nós mostramos na semana passada uma foto de um armário, que algumas pessoas olharam e falaram assim, o que há de errado com isso? Outras ficaram horrorizadas, meu Deus, como que alguém consegue conviver assim? O que a gente quer exemplificar com isso? É que, às vezes, nós não somos tão organizados em algumas coisas, algumas áreas da nossa vida. Às vezes, o nosso carro não é tão limpinho, tão organizadinho. Às vezes, o nosso armário pode ser assim. Às vezes, você não liga muito para a forma como você se veste.
Tudo isso está ok. Só que a sua agenda, o seu tempo não pode ser desse jeito, a sua vida não pode ser desse jeito, as suas finanças não podem ser desse jeito. Porque à medida que você não tiver tempo para nada, e seu tempo for desse jeito, a forma como você organiza a sua agenda, ou as suas finanças, ou os seus relacionamentos, a vida começa a ficar chata. Você começa a ficar estressado, você começa a ficar nervoso. Para todo lugar que você vai de carro, você precisa ir acelerando, correndo. Você chega em casa e a sua cabeça ainda está no trabalho. Quando você está no trabalho, sua cabeça está nas contas. Quando você está na igreja, você está pensando no dia de amanhã. A gente fica estressado, a gente fica sem foco, a gente foca demais em uma, duas coisinhas e aí perde o foco nas demais. E aí isso atrapalha tudo. Atrapalha os seus relacionamentos com seus filhos, com seus pais, com seu namorado, com seus amigos. Isso influencia tudo, tudo, tudo. Então hoje, como nós vamos falar de finanças, você vai ver que é muito parecido. As finanças também fazem isso com a gente. Quando você vive no limite das suas finanças, endividado e correndo, sua vida é pagar a conta e eu preciso ganhar hoje para pagar o que eu estou devendo ontem. Quando você vive desse jeito, sua vida fica chata também. Você deixa de curtir a vida. Isso atrapalha e interfere em várias áreas, não só ali no imediato, no seu trabalho, atrapalha tudo. Porque você fica sem cabeça. Você fica sem cabeça para discutir a relação, quando a sua esposa fala assim, a gente precisa parar para conversar. Você não tem cabeça. Porque a sua cabeça é dinheiro, preciso ganhar, preciso pagar, preciso... Então nós queremos propor para vocês criar uma margem também nas suas finanças e, claro, nós vamos apresentar o ponto de vista bíblico e algumas soluções práticas para que você faça isso também. Mas primeiro de tudo, nós precisamos quebrar um mito que você ouve o tempo todo. Você liga a televisão, você vê um comercial, seja o que for, você acha que é desse jeito, porque todo lugar que você ouve alguma coisa, eles falam o seguinte para você, que padrão de vida é a mesma coisa do que qualidade de vida. Quer dizer, na medida que você sobe o seu padrão de vida, você sobe a sua qualidade de vida, só que isso é mentira, isso é um mito. E eu estou propondo para vocês que isso não tem nada a ver, que isso é diferente. Padrão de vida não tem nada a ver com qualidade de vida. Percebe a diferença? O que você imagina, o que você recebe quando você assiste um comercial de televisão? Que se você tiver aquele carro, se você puder passar férias naquele lugar, se você tiver aquele tipo de roupa, se você tiver aquela casa, aquele sofá, aquela televisão de não sei quantas polegadas, a sua vida vai ser melhor, a qualidade da sua vida vai ser melhor. A gente é bombardeado com isso o tempo todo. Se a gente subir o padrão de vida, a nossa qualidade de vida sobe. Isso é mentira. E muitos de vocês aqui, se olharem para a vida de vocês mesmos, vocês vão concordar comigo. Muita gente aqui está ganhando hoje mais do que ganhava há 5 anos atrás. E quem sabe, se você olhar para a sua vida, você vai falar assim, puxa, eu estou ganhando mais, estou ganhando 40% a mais, mas a minha qualidade de vida não melhorou 40%, pelo contrário, está pior. Porque a relação não é direta, não é proporcional, não é direta. Outra coisa, você pode olhar para outras pessoas. Se padrão de vida representasse qualidade de vida, todo mundo que tinha dinheiro era feliz. Você concorda que muita gente que tem dinheiro é muito infeliz? Não é verdade? Artista, você vê artista, aí o cara precisa beber e se drogar para dormir, depois beber e se drogar para acordar, depois precisa beber e se drogar para estar na frente da câmera. Quer dizer, a pessoa tem dinheiro, mas não tem qualidade de vida. Uma vez eu vi uma pessoa falando, um negócio interessante, uma coisa interessante, falou assim, repara quando você para num sinaleiro. Você está dirigindo seu carro, você para num sinaleiro, aí vamos supor, do seu lado tem um carro, uma BMW, com um casal e uma criança atrás. Do outro lado tem uma Brasília 77, com um casal e uma criança do lado. A pessoa me falou isso, eu falei assim, você sabe que na maioria das vezes você tem razão. Você olha para os dois, geralmente, no carro importado, está o vidro fumeta, todo mundo assim. O cara está lá quietão, a mulher quietona e a criança fala, silêncio. Geralmente, aí você olha para Brasília, está todo mundo falando alto, de vidro aberto, e aí... Tudo bem que não é o melhor exemplo do mundo, mas é muito verdade.
É muito verdade, a proporção não é direta, a aplicação não é direta, não é você ter dinheiro e você vai ser feliz, a gente sabe disso, a gente vê isso o tempo todo. Então não significa padrão de vida alto, não significa qualidade de vida alta. Obviamente, gente, que eu não tenho nada contra ter dinheiro. O problema é você saber como que você vai ter dinheiro, o preço que você tem que pagar para ter dinheiro, mas se for tranquilo, eu queria que todo mundo aqui fosse muito rico, mas queria mesmo, porque aí a gente podia construir a nossa igreja mais rápido, né? Que é um sonho que a gente tem. Mas, assim, então não tem nada a ver com eu não sou contra ter dinheiro, por favor, não é nada disso. Eu até gostaria de ter muito mais também, não tem problema isso. A questão é que preço que você paga para ter isso. Então, muitas vezes não vale a pena o esforço que você está fazendo, pensando que subindo o seu padrão de vida, você vai aumentar a sua qualidade de vida. O padrão de vida, você pode aumentar de uma forma muito fácil, eu vou dar a fórmula aqui. Você quer subir seu padrão de vida? É muito fácil. Você aumenta seu padrão de vida com dívidas. É verdade, não é verdade? Não estou falando que é uma boa solução, mas é assim, você olha para um carro, você quer aquele carro, você faz uma dívida, você compra aquele carro, puxa, você subiu seu padrão de vida. E a qualidade de vida, você melhora com disciplina. Percebe? São duas coisas quase que opostas, né? E se você é cristão, e já leu a Bíblia, você sabe que a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Mas a Bíblia não fala muito sobre dinheiro focado em dar dinheiro, em oferta e dízimo. Claro que tem coisas muito importantes sobre isso também na Bíblia. Mas a Bíblia fala, os escritores da Bíblia, e o próprio Jesus fala muito sobre dinheiro, porque ele sabe que isso tem roubado a paz de muita gente. Jesus sabia que o dinheiro roubava a paz de muita gente. Então, por isso, é tão importante falar sobre isso, né? Bom, então o que eu tenho para propor para vocês, tem uma parte que pode parecer que não é tão legal num primeiro olhar, tá? Mas depois eu acho que você vai descobrir que é bacana. O que eu tenho para propor para vocês é o seguinte, que criar um espaço, criar uma margem nas suas finanças, pode, em certo momento, baixar o seu padrão de vida, mas com certeza aumenta a sua qualidade de vida. Aí você fala assim, não, já estou indo embora, até logo. Espera só mais um pouquinho, tá? Não levanta ainda não. Você está falando assim, puxa, mas baixar o meu padrão de vida? Baixar, não dá. Você não sabe como que é a minha vida, você não sabe o tanto que eu lutei, como que eu vou baixar meu... Você não consegue abrir essa hipótese dentro da sua cabeça, você não pensa nisso. Mas você sabe que você constrói o seu raciocínio baseado em coisas que não são, na verdade, tão aproveitáveis? Vocês lembram da semana passada, quando a gente viu os maiores arrependimentos das pessoas? O arrependimento número 1 era, durante a minha vida, eu usei máscaras, assim, eu representei, eu fingi que eu era uma coisa. Se eu pudesse voltar atrás, eu não queria mais ter feito isso. Percebe que muito do que você faz, do que eu faço, é para mostrar para os outros que não estão nem aí para você, que não vão estar do seu lado na hora que você precisa. Muita coisa do que a gente faz é para mostrar para o vizinho, mostrar para o parente, mostrar para não sei quem que você está bem, e é só isso. Não é uma coisa essencial para você, você faz isso para mostrar para as pessoas. Então, o que você precisa é tentar, dentro das suas finanças, criar essa margem, você aprender a viver com uma porcentagem do que você ganha, e não com todo o que você ganha. E eu fiz uns gráficos aqui, que eu acho que vão ajudar a gente a entender a proposta dessa mensagem hoje para vocês. Então, eu queria mostrar para vocês o primeiro gráfico que eu fiz aqui, que é o seguinte. Isso é uma relação simples entre dinheiro e tempo. Se você começou a trabalhar há 5 anos atrás, há 10 ou há 20 anos atrás, você vai ter uma linha aproximadamente dessa forma, que são os seus ganhos. Quer dizer, sei lá, você começou a trabalhar com 15, 16, 18 anos, e aí você fez uma especialização, aí você foi promovido, aí você conquistou mais clientes, você fez um doutorado, etc. Mais ou menos é isso que acontece com os seus ganhos. Se você olhar, seus ganhos vão aumentando na medida que passa o tempo, os seus ganhos vêm aumentando. Claro que tem exceções,
tem montanhas russas, você perdeu o emprego, depois subir de novo, está tudo certo. Não vamos falar do geral. Tá? Tem gente que está numa linha reta, não tem problema. Generalizando, é mais ou menos isso que acontece com os seus ganhos. Bom, a proposta dessa série, e a proposta que eu tenho para vocês, é que assim, que você tenha os seus gastos numa linha mais ou menos assim. Seus ganhos estão ali, você tem um gasto. Então, a proposta dessa série é criar esse espaço entre os dois, que a gente está chamando de oxigênio, de espaço para respirar, é você criar uma margem de segurança entre o que você ganha e o que você gasta. Essa é a proposta para vocês hoje. Mas isso não é o que acontece com a maioria das pessoas. Isso não é o que acontece com a maioria das pessoas. Talvez você seja como muitos ou milhares de nós, que vivem assim, com os ganhos e os gastos na mesma posição. Sabe o que acontece quando você vive assim? Acontece o seguinte, você deixa que os seus ganhos determinem os seus gastos. Então não é você que determina onde você vai gastar. Você deixa que os seus ganhos pode ser seu salário, o extra, mesada, seja lá o que for, você deixa que isso controle o que você vai gastar. E isso não é ideal, não é ideal. Claro que ainda tem gente que passa para o outro extremo. Tem um outro exemplo ali, onde os gastos superam os ganhos. E sabe por que isso acontece? O Eli falou na semana passada sobre o tempo, que ainda não inventaram a máquina do tempo. Eu não sei se o Eli está aqui, mas eu lamento desapontá-lo, Eli. Já inventaram a máquina do tempo. Vocês não sabiam, né? Inventaram a máquina do tempo, que às vezes faz com que isso aconteça. A gente não consegue viajar para o passado, mas a gente consegue viajar para o futuro. Eu explico. Você chega diante de alguma coisa que você quer muito, pode ser uma bolsa nova, pode ser um carro novo, pode ser uma televisão de 50 polegadas para você assistir a Copa em 2014. Você chega diante daquela coisa que você quer muito, e você olha para a sua carteira, para as suas coisas, e fala assim, puxa, eu queria tanto isso, gostaria muito de ter, eu estou precisando dessa televisão, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Aí você faz uma viagem no tempo. Você pega seu cartão de crédito, embarca para o futuro, certo? Você faz uma viagem no futuro. Então, você não tem dinheiro, mas você vai lá no futuro e pega um dinheiro que você não ganhou ainda e traz para o presente. Você não viaja ou não viaja no tempo? Você vai lá no futuro, você não ganhou esse dinheiro ainda, mas você fala, eu não tenho dinheiro agora, mas eu vou lá no futuro pegar o dinheiro e trazer agora. Agora eu posso comprar. Certo? Perfeito? É ou não é? Você viajou no tempo. Qual que é o problema disso? Não tem problema? Então vamos sair gastando. Qual que é o problema disso? Uma hora você vai encontrar aquele momento onde você foi lá e desfalcou aquele dinheiro. E aí, você precisa desfalcar de um outro lugar do futuro de novo, e aí de um outro lugar, você vai pegando esses dinheiros, vai viajando no tempo, e você acaba desse jeito. E, puxa vida, eu estou brincando aqui, mas tem muita gente que está sofrendo muito, porque perdeu o equilíbrio e deixou a vida caminhar desse jeito. Mas vamos voltar para o mais normal. O mais normal é a gente fazer isso, é os nossos ganhos determinarem o que a gente gasta. Sabe o que acontece quando você vive assim? Você se torna escravo dos seus ganhos e de algumas outras fontes de poder. Às vezes você fica escravo de um cartão de crédito, você fica escravo de um banco, a sua gerente, o seu gerente que liga para você e determina o que você tem que fazer. Você vira um escravo. Porque você comprometeu todos os seus gastos com os seus ganhos. Aí não pode ter nenhuma coisa inédita, uma coisa que você não estava planejando. Nada pode sair do plano. Porque bateu um carro, pronto, blum, aí você vai cruzar a linha. Férias não dá para ter, porque você está ali, atado, você gasta tudo o que você ganha. Não tem margem para nada. Você fica escravizado disso aí. E isso, você pensa assim, que
mas eu não consigo mudar isso na minha vida, porque com o que eu ganho, não dá para ter essa margem. Esse é o primeiro pensamento de todos nós. Mas isso que eu estou falando, esse princípio, se aplica para todas as pessoas. Se você ganha 2 salários mínimos ou 20 salários mínimos, a aplicação é exatamente a mesma. Porque é uma questão de disciplina e não uma questão de quantidade. Quando você ganha mais, você gasta mais. E isso é muito fácil demonstrar para vocês. Muito fácil, que é uma questão de disciplina. Vou dar um outro exemplo aqui. Vamos supor que amanhã, segunda-feira, todo mundo aqui que tem um patrão ou trabalha numa empresa, receba um aumento de 15%, certo? Aí você fala assim, puxa vida, olha só, agora abriu uma margem, certo? Eu saí daqui, vou voltar naquela igreja, porque o pastor profetiza lá e a gente tem aumento no dia seguinte. Vamos supor que todos nós tenhamos um aumento de 15% a partir de amanhã. Vamos ser muito honestos, eu preciso que vocês sejam honestos comigo, da mesma forma que eu tento ser honesto com vocês. Por quanto tempo vai sobrar 15% nas suas contas? Por quanto tempo? Uma semana, alguém está falando? Um mês? Vai, eu sou mais otimista. 2 meses? Será que 2 meses sobra 15%? Não sobra? O que a gente faz? A gente incorpora aqueles 15% nos nossos gastos. Percebe? Percebe que não é a quantidade, percebe? É a falta de disciplina. Porque quem determina o que eu vou gastar são os meus ganhos, e não uma disciplina, uma sabedoria. Rapidinho, esses 15% são incorporados. Da mesma forma, o contrário. Vamos ser bem sinceros também, o contrário também é verdadeiro. Se amanhã alguém te falar assim, olha, nós precisamos despedir um monte de gente, inclusive você, a única opção para você ficar é a gente reduzir em 10% o seu salário. Você vai lamentar e tudo, mas você vai se adaptar àquilo. A gente se adapta, percebe? Então é uma questão de disciplina, é uma questão de disciplina. Não é tão complicado como a gente imagina que é. Bom, um assunto tão delicado e tão importante não poderia ficar de fora da Bíblia. E Jesus fala disso de uma forma perfeita, mais uma vez, né? Então, se você já leu alguma coisa que Jesus fez ou falou, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, onde eles descrevem as coisas de Jesus, se você já leu Lucas, tem alguns capítulos em Lucas onde Jesus dá algumas lições importantíssimas sobre dinheiro. Porque a Bíblia e Jesus considera que o dinheiro pode ser uma fonte de males para as nossas vidas. Aliás, tem uma passagem que diz que a raiz de todos os males é o dinheiro, é a forma como você lida com isso. Então, por isso a Bíblia e Jesus fala muito sobre isso. Você lê Lucas, tem uma passagem lá que chega um jovenzinho bem rico e bem arrogantezinho para falar com Jesus, ele fala assim, Jesus, olha, eu dou minhas ofertas, eu conheço os mandamentos de cor, eu sou um cara bem legal. Jesus, isso que eu estou falando já significa o quê? Que eu devo estar com um pezinho lá no céu, né? Não é isso? Jesus leu o cara, né? Leu aquele rapaz e percebeu onde estava o coração dele e falou assim para ele, falou assim, quase, você está quase lá, falta só uma coisinha, pega os seus bens, vende, dá para os pobres e vem e me siga. O cara, O que Jesus queria mostrar com isso? Não é que é para você dar os seus bens para a igreja ou para a obra de Deus, não. Era assim, Jesus queria mostrar para ele mesmo o apego que ele tinha ao dinheiro e a fortuna dele, ele confiava demais naquilo lá, tanto que ele virou as costas e foi embora, falou, não dá para fazer isso, e foi embora. Então Jesus é sensacional quando ele fala sobre isso. Então aí no capítulo 16 de Lucas, eu queria até que vocês lessem depois o capítulo todo, tem uma passagem bem bacana que Jesus conta uma parábola de um administrador que estava para perder o emprego, aí ele saiu fazendo contatos, tudo é bem interessante. Mas aí lá no final, Jesus fala uma coisa bem direta sobre esse assunto que nós estamos lidando hoje, sobre a questão dos gastos determinarem, os seus ganhos determinarem os seus gastos. Jesus fala lá no versículo 10, primeiro ele inclui todo mundo nisso também, ele fala o seguinte,
Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Quer dizer, não interessa se você tem pouco, se você tem muito. Você está no pacote. Porque quem é fiel, quem sabe lidar com o pouco, sabe lidar com o muito. Quem não sabe lidar com o pouco, não vai saber lidar com o muito. É isso que Jesus está falando. Bem direto, né, e bem simples. Versículo 11, ele fala assim: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, com as coisas nossas, da nossa vida, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Como que Deus pode te dar tudo aquilo, te abençoar, tudo, se você não é fiel, não sabe administrar as coisas que você tem nas suas mãos? Não interessa o tanto que você ganha, não interessa como que é o seu orçamento. Eu e você precisamos aprender com disciplina a lidar com essa parte na nossa vida, porque é fundamental, é importantíssimo. Mas aí Jesus vem com o ponto principal. Olha o que ele fala. Ele fala assim, no versículo 13: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Olha o que Jesus está falando assim, não dá para você ter dois chefes. Às vezes no trabalho, você tem dois chefes, duas pessoas que mandam e é uma confusão. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. Às vezes na própria casa, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, não dá certo, não funciona. Você não pode ter dois chefes, porque isso nunca vai funcionar, nunca vai dar certo. Mas ao que será que Jesus está se referindo? E ele faz uma declaração chocante há 2000 anos atrás, que choca a gente hoje também. Olha o que Jesus fala: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A primeira impressão que a gente tem é falar assim, não, eu acho que a pessoa que registrou isso deve ter se equivocado. Talvez o versículo seria assim: vocês não podem servir a Deus e ao diabo, né? Porque geralmente o contraponto é Deus e o diabo. Mas não, é exatamente isso que Jesus quis dizer. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus sabia que facilmente o dinheiro pode se tornar o nosso mestre, o nosso chefe, controlar a nossa vida e as nossas atitudes, e os nossos relacionamentos e o nosso tempo. Percebe? Facilmente o dinheiro pode se tornar o seu chefe, o meu chefe. É ele que determina, não, você vai correr, sua agenda vai ficar lotada. É o dinheiro que determina, porque eu preciso ganhar dinheiro para pagar aquelas contas, etc, etc. Ele vai determinar que seus relacionamentos também, não dá para você gastar tanto tempo com seus filhos, porque você precisa trabalhar. Você percebe? O dinheiro se torna o nosso chefe. Então, se o gerente do seu banco fala, você precisa trabalhar mais para cobrir a sua conta, pronto, ele manda em você. Quando você mesmo acorda com aquela neurose de tenho que ganhar, porque eu preciso pagar aquilo, porque eu estou devendo aquilo, porque não sei o quê, preciso trabalhar mais plantão, mais hora extra, preciso fazer um bico ainda no final de semana. Quando você entra nisso, você percebe, você está sendo controlado, você é um robozinho, você é um escravo. Você é um escravo. Nós nos tornamos escravos do dinheiro. E é isso que Jesus está falando com maior clareza. Não dá para servir a dois senhores. Você precisa optar. Ou você serve um, ou você serve o outro. Não dá para servir os dois. Não dá para servir os dois. E Jesus ainda, num outro capítulo que a gente leu aqui no primeiro dia, Jesus ainda fala umas coisas mais irritantes. Jesus fala assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. Você fala, mas para, Jesus, como assim? Eu vivo super ansioso, eu preciso ganhar, eu preciso pagar isso, eu preciso pagar aquilo. Você vem com essa, não andeis ansioso, vem falar, olha os passarinhos, olha os lírios, para com isso, Jesus, olha a minha vida como é que é, a loucura que é. E Jesus fala assim, você está precisando de oxigênio, você está precisando de espaço para respirar. O seu Senhor, o seu Mestre, não é Deus, se você está vivendo assim. Você precisa escolher, você precisa decidir a quem que você vai seguir. O que você vai fazer da sua vida daqui para frente, o que você vai fazer. Percebe onde está o problema?
Percebe? O problema é muito simples. A quem você está servindo? E eu faço a pergunta para mim mesmo: a quem que eu estou servindo? A quem que nós estamos servindo? Será que é a Deus? Ou será que alguma outra força, alguma outra coisa está dirigindo a minha vida? Quando você acorda, quando você acordar amanhã de manhã, quando você planeja a sua semana, quem que é o seu mestre? Quem que vai determinar o que você vai fazer? É Deus? Ou será que é o dinheiro? E a hora que a coisa apertar, para onde você vai correr? Você vai correr para o seu mestre a hora que a coisa apertar. Quem que vai poder te estender a mão a hora que você estiver lá no fundo do poço? Quem que vai te salvar? Quem que já provou que te ama? Enviando Jesus para nos perdoar, para nos salvar, para nos ministrar, para nos ensinar essas coisas preciosas. Deus está perguntando para mim e para você: filho, a quem que você serve? Quem que é seu mestre? Porque não dá para servir as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aí você fala assim: mas tá bom, eu reconheço que estou precisando de oxigênio na minha vida, reconheço que estou precisando de espaço para respirar nessa área das finanças. Como que eu faço isso? Talvez seja essa a grande pergunta agora: como? O que eu vou fazer? Então eu tenho algumas dicas para vocês, que não são fórmulas mágicas, mas que podem ajudar, desde que aplicadas. E a primeira delas tem a ver exatamente com isso. Você precisa decidir mudar. Você precisa decidir fazer alguma coisa com a sua vida financeira. É uma decisão. Tudo começa com decisão, porque muita coisa você sabe. Você já leu livros, você já viu exemplos, você já ouviu algumas coisas aqui na própria igreja ou em outros lugares. Algumas coisas você sabe, você só não decidiu fazer ainda. Então você quer mudar, você quer melhorar, você quer que a sua vida tenha margem, você quer que tenha espaço para respirar, você quer servir a Deus, você precisa decidir fazer isso. É uma decisão. Começa por aí. Se você decidir, você é capaz. A segunda coisa, você precisa estabelecer margem, quer dizer, um espaço para respirar nas suas finanças. Você precisa tomar uma decisão difícil se você olhar para um caos financeiro. Se sua vida financeira estiver parecendo com aquele armário que a gente mostrou no começo, é uma decisão difícil, mas você precisa olhar para aquilo e falar assim: bom, eu preciso encontrar um espaço para respirar, preciso organizar isso. Então você precisa aprender a viver com uma porcentagem do que você ganha. Percebe? Porque até hoje tem sido assim para a maioria de nós, é o nosso ganho que determina o quanto que a gente gasta. Você precisa aprender a abrir essa margem, esse espaço para respirar. Você viver com um percentual do que você ganha. E você que escolhe esse percentual. Você quer começar com 5%? Comece com 5%. Fala assim: olha, meu ganho é X, vou tirar 5% para as emergências, para poupar, para seja lá o que for, e vou viver com o resto. Ou 10%, ou 15%. É você que determina, e não interessa o tanto que você ganha. É uma questão de disciplina, nós já mostramos isso. Então é você que decide isso. Precisa passar por uma decisão, mas você precisa decidir isso. Eu vou viver com uma porcentagem do que eu ganho. E não deixar os meus gastos ficarem atados, presos aos meus ganhos, porque eu nunca vou ter margem para nada. Terceira coisa que você pode fazer, e deveria fazer, é aprender a vigiar o seu dinheiro. Isso é uma dica muito prática, pouco espiritual, entre aspas, né? Porque a gente espiritualiza às vezes demais e não toma atitudes práticas. Isso é uma atitude prática. Como que você pode vigiar o seu dinheiro? Você pode pegar uma planilha de Excel, ou no Word, ou num caderninho mesmo. Lá em casa é no caderninho. A primeira vez que a gente fez isso, alguns anos atrás, foi no caderninho mesmo. Durante pelo menos 2 meses, anota tudo o que você gasta, mas tudo. De supermercado até o pãozinho do café da tarde, tudo. Pega lá um caderninho. Eu sei que algumas poucas pessoas aqui têm esse hábito,
e se elas se levantassem aqui, elas iam falar assim, puxa, isso aí salvou minha vida quando eu comecei a fazer isso, minha vida financeira. Mas faz isso, você precisa saber para onde seu dinheiro está indo. Então isso é bem prático mesmo, mas pega lá um caderninho, deixa lá em cima da sua mesa da cozinha, seja lá onde for, tudo que você gastar, você anota ali. Você vai descobrir coisas incríveis, se você nunca fez isso. Quando eu fiz a primeira vez, isso há muitos anos atrás, eu descobri que a gente gastava muito com farmácia. Olha só, uma coisa, farmácia fala assim, pô, é uma coisa de necessidade, né? Não dá para economizar em farmácia, não sei o quê. Mas sabe o que levou a gente a fazer? Puxa vida, se eu cuidar melhor da saúde, que às vezes não custa nada, né? Uma caminhada, uma corrida, algumas coisas assim, às vezes não custa nada. Se eu cuidar melhor da minha saúde, eu não preciso gastar tanto com farmácia. Pronto. Então você precisa saber. Às vezes você vai descobrir, para quem nunca descobriu, como é caro você comer fora, você vai descobrir, você vai falar, ô louco, você vai somar aqui, você vai ver o tanto que você gastou com isso. Seja o que for, você vai fazer descobertas importantes sobre a aplicação do seu dinheiro. E por último, a parte mais chata que ninguém gosta de fazer, você precisa aprender a cortar despesas. A cortar despesas. Você vai olhar para essas coisas e vai falar assim, puxa vida, aqui eu preciso economizar, ali eu posso economizar, onde que eu preciso mexer para eu conseguir essa margem? Olhar isso com frieza mesmo, para os números, e decidir aonde que você pode cortar. E uma boa dica para isso é linguística. Você usar mais um verbo do que um outro. Você usar menos o precisar e mais o gostar. Então, leva essa frase com você, ó. Eu gostaria é melhor do que eu preciso. Eu gostaria é melhor do que eu preciso. A hora que você chegar na frente de uma vitrine, você fala assim, puxa, eu gostaria de ter essa bolsa. Porque eu gostaria... Você fala assim, poxa, eu gostaria, é uma coisa que me daria prazer, mas eu não vou levar. Agora, quando você olha para a bolsa e fala, eu preciso daquela bolsa, daquele sapato, daquele sei lá o quê, daquela televisão, quando você fala, eu preciso, você viaja no futuro, você vai para o futuro, pega o dinheiro e leva aquilo para casa. Então muda esse verbo, usa mais assim, ó, eu gostaria é melhor do que eu preciso. Isso é uma dica bacana para quem quer cortar gastos. E tudo bem, tem muita coisa divertida, muita coisa engraçada, muita coisa que dói a gente ouvir, mas uma coisa fundamental que todos nós precisamos saber, que o ladrão que compete por sua vida, não é o diabo, mas são as coisas que você deseja. O ladrão que compete na sua vida financeira não é o diabo, não adianta culpar o diabo, é o seu desejo. É ele que faz você fazer essas viagens no tempo e se enrolar inteiro. É o seu desejo. Então é esse que você precisa aprender a controlar. E o apóstolo Paulo, que escreveu coisas maravilhosas, entendeu a mensagem de Jesus de uma forma talvez melhor do que aqueles que viviam o dia a dia com Jesus. Paulo passou por tanta coisa na vida e ele escreveu um versículo muito interessante, lá em Filipenses, ele fala assim, eu vivi um monte de coisa, eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Mas o que eu aprendi? Eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Essa é uma coisa importante para assim, talvez você seja obrigado num momento a diminuir o seu padrão de vida, pelo menos as coisas que você estava programando, talvez você tenha que dar uma pausa, deixar isso em stand-by, para você se organizar financeiramente. E aí Paulo falou assim, eu aprendi o segredo da vida, o segredo é viver contente em qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco, vivendo na pobreza, passando fome, sei lá o que, eu aprendi a ter contentamento com o que eu tenho. Parei de querer ficar representando para as pessoas, viver com máscara, viver mostrando alguma coisa para alguém, essas pessoas não estão nem aí para você, a hora que você precisar elas não vão estar por perto. As pessoas que se ligam nisso não vão estar por perto de você na hora que você precisar. Então para quê? Você gasta tanta energia, tanto tempo, você se entrega no seu trabalho de uma forma maluca para atender umas pessoas que na verdade não significam nada na hora que você precisar.
Quem vai estar do seu lado na hora que você precisar são pessoas que não estão nem aí se você trocou de carro, se você não trocou de carro, se você tem uma bolsa Louis Vuitton ou Louis Vuitton, tanto faz. Não vai fazer a menor diferença para as pessoas que realmente te amam. Então, para que ficar nessa loucura? E Paulo termina falando assim: eu posso tudo naquele que me fortalece, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a questão é, de novo, desde o primeiro dia, confiar em Deus. Você decidir tomar uma atitude, você decidir a margem que você vai viver com o que você ganha, e confia em Deus. Deixa uma margem para Deus atuar na sua vida. Como a gente falou aqui no primeiro dia, você não precisa sair desesperado para colher tudo, recolher cada espiga da sua colheita. Nós falamos isso aqui no primeiro dia. Confia em Deus. Confia em Deus. Olha como Deus cuida. Como Jesus falou dos passarinhos, das flores, de tanta coisa. Porque afinal de contas, gente, é Deus que cuida da gente. É Deus que dá saúde. É Deus que dá a chuva para crescer o tomate. É Deus que dá todas as coisas, até o tomate. É Deus que nos dá todas as coisas. É Deus que nos dá todas as coisas. Então, adianta você... Olha só uma expressão que a gente fala às vezes... Comumente, olha que absurdo, você fala assim: não, eu vou me matar de trabalhar agora para depois poder descansar. E aí você cumpre o que você prometeu, você morre de trabalhar. Verdade. Você adoece, você gasta tudo que você tinha com aquilo, com a sua doença. Não faz sentido, a gente não para pensar. Mas graças ao bom Deus, esse livro foi escrito para nos ajudar. E Jesus falou isso diretamente. Confie em Deus. Claro, trabalhe, mas não vá no limite. Aprenda a viver com uma porcentagem do que você ganha. Relaxa, fica tranquilo, faz o teste. Essa que é a proposta da Bíblia. Testa, experimenta. Se não gostar, você muda. Você não experimenta um monte de coisa? Você lê um livro, você fala, vou tentar isso aqui, 7 passos para isso, 15 passos para aquilo, 3 passos para aquela outra coisa, de liderança, não sei o quê, a vida financeira, sucesso. Aí você lê, você tenta e não dá certo. Tenta o que a Bíblia fala. Eu não conheço ninguém que fala assim, tentei e não deu certo. Eu não conheço. Não conheço. Então, essa é a proposta de hoje. E aí você pode imaginar como seria a sua vida se ela fosse financeiramente organizada. Você pode imaginar que paz você teria para curtir a sua família, seus relacionamentos, se sua vida financeira fosse organizadinha, se você aprendesse a viver com essa margem de segurança. Pode imaginar, compensa tudo, compensa qualquer coisa, se você aprender a viver com essa margem. Quantas pessoas não têm uma coisa tão simples que a Bíblia fala o tempo todo, que é paz. A pessoa vive tão agitada e não tem paz para dormir, não tem paz para ter um relacionamento. Puxa vida, como que poderia ser a nossa vida se nós prestássemos atenção nisso e organizássemos, baseado nesses princípios, a nossa vida financeira também? Tenho certeza que isso seria um grande passo na vida de muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo, algumas que ainda vão ouvir a gente na internet. Tenho certeza que isso seria um grande passo. E são coisas simples. A pergunta é, a quem você está servindo? A segunda pergunta é, você quer mudar? Você quer mudar? Você precisa decidir mudar. E se você decidir mudar, nós temos um grande auxílio, uma grande ajuda. Deus pode nos ajudar. Deus pode nos dar sabedoria. Deus pode nos ajudar a lembrar dessas coisas na hora que a gente estiver diante de uma tentação. Deus promete isso. Deus promete que Ele vai cuidar da gente. Vamos tentar? Vamos tentar? Vamos pedir ajuda de Deus para isso? Senhor Deus,
eu sei que a Tua palavra nunca volta vazia, Pai. Eu sei que, quem sabe, graças aos Teus ensinos, algumas pessoas aqui já estejam vivendo momentos de tranquilidade na área financeira, Senhor Deus. Eu Te glorifico por isso, Pai. Te agradeço por isso, Deus, porque eu sei que o Senhor faz isso mesmo, que o Senhor promete. E eu sei que talvez para algumas pessoas essa mensagem é só um lembrete, mas isso tem acontecido na vida delas. Mas eu sei também, Senhor Deus, que algumas pessoas estão ouvindo isso e estão quebradas. Quebradas financeiramente e emocionalmente, Senhor Deus. Quem sabe causado por esse estresse de não ter uma vida financeira organizada, Pai. Então, para esses, Deus, e para aqueles que quiserem daqui para frente também dar um passo, Senhor Deus, na direção de organizarem suas vidas, é que eu peço a Tua ajuda, Senhor Deus. Eu peço a Tua direção, Pai. E eu peço coisas simples, Deus, que o Senhor traga à nossa memória as Tuas palavras, Senhor Deus, que a gente não pode viver servindo a dois senhores. Que o Senhor nos traga à memória o que nós acabamos de ler, Senhor Deus, e para que a hora que a gente estiver olhando para a nossa situação, a gente fala assim, puxa, a quem que eu estou servindo? A quem que eu estou servindo nesse momento? Será que é a Deus? Será que eu estou servindo o dinheiro? Será que eu estou ficando escravo dos meus desejos? Será que os meus desejos já me escravizaram? Nos lembre disso, Senhor Deus, traz isso à nossa memória, Pai, e nos dê a coragem de dar esse passo de confiança em Ti, Senhor Deus. E nos ajude a ser práticos também, a olhar para os nossos gastos com frieza, Senhor Deus, a cortar gastos, a não ter aquela ambição de ter, Senhor Deus, mas aquela ambição de ser e ser e ser. Porque nós somos Seus filhos amados, Senhor Deus, independente do que nós temos. Então ajude-nos, Pai, ajude-nos nesse grande desafio, Pai, de organizar as nossas vidas também nesse sentido, Pai. É em nome de Jesus que eu oro, certo de que o Senhor vai nos atender. Amém. Amém. Muito obrigado. Semana que vem nós vamos falar sobre relacionamentos. Venha e traga alguém do seu relacionamento.